comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Fica comigo, não passe esse vídeo, vamos trabalhar esse momento sobre a cultura e a história do Antigo Testamento. Vamos ver o que o Antigo Testamento fala sobre o seu aspecto histórico-cultural em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até Gênesis capítulo 2, do versículo 3. Vamos ver agora a criação, Gênesis 1, versículo 1, que fala no princípio. Um texto egípcio de Tebas, ao se referir à criação, cita o deus Amon, que surgiu no princípio ou na primeira ocasião. Os egiptólogos interpretam essa expressão não como uma ideia abstrata, mas como uma referência a um evento que aconteceu pela primeira vez. Do mesmo modo, a palavra hebraica traduzida por princípio geralmente se refere ao determinado ponto no tempo, mas um período inicial. Isso sugere que o período inicial são os 7 dias do capítulo 1. O capítulo 1, versículo 2 fala, sem forma e vazia. Na concepção egípcia da origem, o conceito de inexistente, que pode ser bastante próximo a essa expressão, encontra-se em Gênesis. É a ideia de algo que ainda não foi diferenciado, ao qual não foi atribuída função e cujos limites e definições ainda não foram estabelecidos. O conceito egípcio, porém, também implica a ideia potencial e a qualidade de um ser absoluto. Estamos trazendo o comentário histórico-cultural da Bíblia no Antigo Testamento. Olha só, fica comigo, vamos trabalhar sobre esse tema. Vamos trabalhar agora capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, que fala o Espírito de Deus. Alguns hermeneutas traduzem essa expressão como um evento sobrenatural ou impetuoso. A palavra hebraica traduzida por espírito, às vezes é traduzida por vento, em outras passagens que tem um paralelo no Enuma, Elixe babilônico. Nesse texto, o Deus do céu, Enu, cria os 4 ventos que agitam as profundezas e a deusa dele, Tiamat, que nesse caso é a deusa dele. Nesse caso, é um vento impetuoso que provoca agitação. O mesmo fenômeno pode ser visto na visão de Daniel dos 4 animais, em que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, Daniel 7, versículo 2, causando perturbação aos animais. Se esse emprego do termo estiver correto, então o vento seria parte da descrição negativa do versículo 2, em paralelo com as trevas. Gênesis 1, versículo 1 e 5 fala a tarde e a manhã. O relato da criação não pretende apresentar, melhor dizendo, uma explicação científica moderna da origem de todos os fenômenos naturais, mas abordar os aspectos mais práticos da criação que cercam nossas experiências e vidas e sobrevivência. Ao longo desse capítulo, o autor narra como Deus instituiu períodos alternados de luz e trevas, à base do tempo. A narrativa menciona o primeiro à tarde, porque o primeiro período de luz está se findando. O autor não se arrisca a analisar as propriedades físicas da luz, nem está preocupado com a fonte e a energia geradora. A luz é o que regula o tempo. Gênesis 1, versículo 3 e 5 fala de luz. As pessoas do mundo antigo não acreditavam que a luz se originasse do sol. Na época, desconhecia-se o fato de que a lua simplesmente reflete a luz do sol. Além do mais, não há nenhum indício no texto de que a luz do dia fosse causada pela luz do sol. O sol e a lua e as estrelas eram vistos como portadores de luz, mas a luz do dia estava presente mesmo quando o sol estava atrás das nuvens ou em um eclipse. Ela chegava antes do nascer do sol e permanecia após o pôr do sol. Gênesis capítulo 6, capítulo 1, melhor dizendo, versículo que é 6 até o 8, fala de firmamento. Mas o que o comentário bíblico histórico cultural fala? Vamos ver, falando sobre firmamento. Gênesis 1, versículo 6 e 8. De maneira semelhante, o firmamento instituído no segundo dia é o regulador do clima. As culturas do Antigo Oriente Próximo, elas entendiam o cosmos como uma estrutura composta de 3 camadas, o céu, a terra e o mundo inferior. O clima se originou no céu e o firmamento era considerado como um mecanismo que controlava a umidade e a luz do sol. Embora no mundo antigo o firmamento geralmente fosse concebido de maneira mais concreta do que o entendemos hoje, não é a sua composição física que realmente importa, mas sim a função na epopeia babilônica da criação,
Enuma Elish, a deusa que representava esse oceano cósmico. Tiamat é partida ao meio por Marduk para formar a água acima do firmamento e as águas que ficavam embaixo dele. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 19, que fala sobre função do cosmos. Assim como é Deus quem estabelece o tempo e determina o clima, ele também é responsável por estabelecer todos os outros aspectos de existência humana. A disponibilidade da água e a funcionalidade da fecundidade da terra, as leis da agricultura e os ciclos das estações, o desempenho específico das criaturas de Deus, tudo isso foi ordenado por Deus e tudo era bom, não tirânico ou ameaçador. Isso reflete o entendimento antigo de que os deuses eram responsáveis por estabelecer um sistema de operações. O funcionamento do cosmos era muito mais importante para as pessoas do mundo antigo do que sua forma física ou composição química. Elas descreviam o que viam e, mais importante, aquilo que experimentavam do mundo criado por Deus. O fato de que tudo foi considerado bom reflete a sabedoria e a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, o texto mostra algumas sutis discordâncias com as concepções do Antigo Oriente Próximo. O mais notável é o fato de a narrativa evitar o uso de palavras Sol e Lua, que eram os nomes das divindades correspondentes entre os povos vizinhos de Israel. Em vez disso, refere-se a eles como luminares maior e menor. Gênesis 1, versículo 14, fala de sinais para marcar estações, dias e anos. No prólogo de um tratado astrológico dos Sumérios, os deuses principais, An e Eliu e Enki, posicionam a lua e as estrelas a fim de determinar dias, meses e presságios. No famoso hino babilônico de Shamash, o Deus Sol, também se faz menção a seu papel de controlador, de controlar as estações e o calendário de modo geral. É intrigante que ele seja também o patrono da adivinhação. A palavra hebraica usada para sinal tem um cognato na palavra acadiana usada para presságios. A palavra hebraica, no entanto, ela tem um sentido mais neutro. E, novamente, o autor ele esvazia os elementos do cosmos de seus traços mais personificados. Gênesis 1, versículo 20 fala de répteis de alma vivente e seres vivos. No hino babilônico, a Shamash, o Deus Sol, recebe louvor e honra até mesmo dos piores grupos, e incluídos na lista estão os temíveis monstros do mar. Logo, o hino sugere que a submissão total de todas as criaturas a Shamash, exatamente como o relato da criação em Gênesis, mostra que todas as criaturas feitas por Yahvé são submissas a ele. O mito de Labu registra a criação da serpente do mar, cujo comprimento era de 60 léguas, aproximadamente 400 quilômetros. Gênesis 1, versículo 20 ao 25, fala de categoria de animais. As categorias de animais incluem diversas espécies. Primeiro, seres que vivem nas águas. Segundo, aves. Terceiro, criaturas que vivem na terra, subdivididas em animais domésticos, selvagens, e ainda criaturas que se arrastam no solo, talvez os répteis e os anfíbios. E quarto, os seres humanos, os insetos e os mundos das criaturas microscópicas não são mencionados, mas as categorias são abrangentes o suficiente para incluí-las. Gênesis 1, versículo 26 a 31 fala de função das pessoas. Embora o enfoque organizacional ou funcional do relato da criação tenha semelhanças com a perspectiva do Antigo Oriente Próximo, a razão subjacente é bastante diferente. No Antigo Oriente Próximo, os deuses criaram o mundo para o próprio prazer e para nele viverem. A criação das pessoas foi apenas uma decisão de última hora, quando os deuses eles precisaram de trabalho escravo para suprir as comodidades da vida. Por exemplo, abrir sucros e irrigação. Na Bíblia, o cosmos foi criado e organizado para funcionar a serviço das pessoas idealizadas por Deus como
peça central na sua criação. Gênesis 1, versículo 26 ao 31 fala de criação da humanidade nos mitos do Antigo Oriente Próximo. Vamos ver. Nos relatos da antiga Mesopotâmia sobre a criação, uma população inteira já civilizada é criada por meio de uma mistura de argila e sangue de um deus rebelde. Essa criação acontece como resultado de conflito entre deuses, obrigando o deus organizador do cosmos controlar as forças do caos, trazendo assim a ordem ao mundo criado. O relato de Gênesis retrata a criação não como parte de um conflito entre forças oponentes, mas como um processo determinado por Deus, controlado e sereno. Gênesis capítulo 21, versículo que é 26 e 27, fala da imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, colocou-o como responsável por toda a criação. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. No mundo antigo, acreditava-se que uma imagem continha a essência do que representava. A imagem de uma divindade, mesma terminologia aqui empregada era usada na adoração, porque continha a essência daquela divindade. Isso, nesse caso, não significava que a imagem ela pudesse fazer o mesmo que a divindade, nem que se parecesse com ela. Ao contrário, a obra da divindade era desempenhada por meio do ídolo em si. Ao contrário, a obra da divindade era desempenhada por meio do ídolo. De modo semelhante, a obra de governar o mundo, ela deveria ser desempenhada pelo homem, criado à imagem de Deus. Mas isso não é tudo. Gênesis 5, versículo 1 e 3, ele compara a imagem de Deus em Adão, a imagem de Adão em Sete. E isso ultrapassa a noção de plantas e animais se reproduzindo de acordo com a espécie. Embora certamente os filhos compartilhem das características físicas e da natureza básica, geneticamente, dos pais. A relação entre a imagem dos ídolos e a imagem dos filhos é o conceito de que a imagem capacita a criatura não apenas para servir no lugar de Deus, ou representando com a sua essência, mas também para ser e agir como Ele. As ferramentas que Ele providenciou para que pudéssemos dar conta dessa tarefa em si, que não é uma tarefa fácil, ela inclui a consciência ou a razão, a autopercepção e o discernimento espiritual. As tradições mesopotâmicas falam de filhos à imagem de seus pais, Enuma-Elish, mas não mencionam seres humanos criados à imagem de Deus. Entretanto, as instruções de Merikari, um texto egípcio, identificam a humanidade como formada por imagens de Deus, de cujo corpo se originaram. Na Mesopotâmia, pode-se perceber um significado da imagem no costume dos reis de erigir as imagens de si mesmos em lugares em que queriam estabelecer sua autoridade. A partir disso, apenas outros deuses são feitos à imagem dos deuses, como será visto no comentário do capítulo 5, do versículo 3. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 e 3, falam de um descanso no sétimo dia. No relato egípcio da criação de Mênfis, o deus criador, Ptah, descansa após terminar sua obra. A criação dos humanos pelos deuses da Mesopotâmia também é acompanhada de descanso, por incrível que pareça. Na Mesopotâmia, porém, os deuses descansam porque as pessoas foram criadas para fazer o trabalho antes feito por eles. Não obstante, o desejo de descansar é um dos elementos motivadores dessas narrativas da criação. A destruição ou o controle de forças cósmicas caóticas que constitui com frequência a parte central das narrativas em si, da criação do mundo antigo, ela culmina no descanso, na paz ou no repouso dos deuses. Semelhantemente,
é o fato de os deuses não conseguirem encontrar descanso em meio ao barulho e tumulto causado pela humanidade, que conduz ao dilúvio. Em todos os relatos fica evidente que as ideologias antigas consideravam o descanso como um dos principais objetivos dos deuses. Na teologia israelita, Deus não precisa descansar por causa de certos incômodos cósmicos ou distúrbios provocados pelo homem, mas ele busca descanso em um lugar de habitação e repouso, como se pode ver em Salmo 132, versículo 7 e 8, versículo 13 e 14. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos o sábado como divisor do tempo. O costume de dividir o tempo em períodos de 7 dias ainda não foi comprovado nas demais culturas do Antigo Oriente Próximo. Embora na Mesopotâmia, certos dias do mês fossem considerados de mau gouro e frequentemente ocorriam com um intervalo de 7 dias, ou seja, o sétimo, o 14º dia do mês, etc. A celebração do sábado em Israel não estava condicionada a certos dias do mês, nem estava ligada aos ciclos da lua ou a qualquer outro ciclo da natureza. Ele simplesmente era celebrado a cada 7 dias. E para isto, agora vamos concluir com um quadro nesse comentário que trata sobre a mitologia do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Para fechar com chave de ouro, se você ainda não é inscrito, ainda não tacou o dedo aí no like, então você já devia ter feito isso. Taca o dedo aí no like, se não se inscreveu ainda, se inscreve, compartilha no fim, deixa o teu comentário. Vamos fazer parte dessa família que só cresce, vamos agregar conhecimento, compartilha com um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, um parente próximo, um grupo da igreja ou uns próximos da tua fé. Com certeza você vai querer compartilhar este conhecimento. Vamos ver a mitologia do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. No mundo antigo, a mitologia ocupava o lugar hoje ocupado pela ciência no mundo moderno, ou seja, fornecia a explicação sobre a criação e o funcionamento do mundo. A abordagem mitológica procura identificar a função como consequência de um propósito. Os deuses tinham os propósitos e as suas atividades eram a causa daquilo que os humanos experimentavam como efeitos. Em contraste, a abordagem científica moderna identifica as funções como consequência das estruturas e busca entender as relações de causa e efeito baseando-se em leis naturais que estão ligadas à estrutura ou às partes que compõem um fenômeno. Visto que nossa cosmovisão científica tem um grande interesse pelas estruturas, geralmente nos dirigimos ao relato bíblico procurando encontrar informações sobre elas. Nessa área, porém, a cosmovisão bíblica é mais parecida com a de seus contemporâneos do Antigo Oriente Próximo, isto é, nela a função é concebida como uma consequência do propósito. É disso que trata o primeiro capítulo do livro de Gênesis, e por isso há pouco interesse nas estruturas. Essa é somente uma das muitas áreas em que a compreensão da cultura, da literatura e da cosmovisão do Antigo Oriente Próximo pode nos ajudar a entender a Bíblia, já que elas apontam para a verdade nela contida. Muitos paralelos podem ser identificados entre a mitologia do Antigo Oriente Próximo e as passagens e conceitos do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o Antigo Testamento deva ser considerado simplesmente como mais um exemplo de mitologia antiga ou derivado daquela literatura. A mitologia serve como uma janela para a cultura, refletindo a cosmovisão e os valores forjados por ela. Muitos relatos encontrados no Antigo Testamento desempenharam na cultura israelita a mesma função exercida pela mitologia em outras culturas, ou seja, forneceram um mecanismo literário de preservação e transmissão de sua cosmovisão e valores. Israel fazia parte de um amplo complexo cultural existente no Antigo Oriente Próximo. Muitos aspectos desse complexo cultural eram compartilhados com as nações vizinhas, embora cada cultura ela tivesse suas características distintas. Quando procuramos entender a cultura e a literatura de Israel, é com razão que esperamos encontrar auxílio nesse cenário cultural mais amplo da mitologia, dos escritos de sabedoria, dos documentos oficiais e das inscrições reais.
desse tempo ou desse período. A comunidade cristã não precisa temer pelo uso desses métodos que nos informam a respeito da herança cultural do Oriente Próximo. Nem a mensagem teológica do texto bíblico, nem seu status como palavra de Deus são ameaçados por esses estudos comparativos. De fato, visto que a revelação envolve uma comunicação efetiva, era de esperar que, sempre que possível, Deus ele usasse elementos conhecidos e familiares para comunicar-se com o seu povo. A identificação de semelhança, bem como de diferenças, pode fornecer dados importantes para uma compreensão apropriada do texto. O objetivo desta obra é oferecer informações sem a intenção de se engajar em discussões detalhadas sobre como cada semelhança ou diferença específica pode ser explicada. Para esse tipo de discussão, recomendamos a obra de John Walton, que fala sobre Essence Israelite Literature and its Cultural Context, da Graham Happs, da Zondervan, de 1987. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça, se inscreva, deixa o seu comentário, deixa o seu ok aí, deixa o seu like e vamos junto. Espero você no próximo vídeo, que nós vamos tratar no comentário histórico-cultural do Antigo Testamento em Gênesis capítulo 4, do versículo... Gênesis capítulo 2, melhor dizendo, me equivoquei aqui. Gênesis capítulo 2, dando continuidade, o versículo que é o 4 até o 25, a gente vai tratar sobre o homem e a mulher no jardim. Vamos trabalhar sobre a iniciativa de categorias de plantas e muito mais. Já aguardo você no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.